E aí pessoal, beleza? Montagem do virabrequim da Yamaha 250. Essa daqui é phaser, mas tanto faz, phaser, lander ou teneré 250, né? Os motores 250 são idênticos. A montagem da biela no virabrequim, esse aqui já é o pino novo, biela da metal leve que eu tô colocando aqui. Detalhezinho que eu gosto de passar um pouquinho de graxa no pino para ele escorregar mais fácil aqui, porque a pressão é muita, né? Passar um pouquinho de graxa aqui e no virabrequim. Explicando o detalhe também, tem que montar primeiro essa parte aqui. Essa parte é o lado direito, o lado que fica voltado para a embreagem, porque aqui tem um furo de lubrificação que tem que coincidir com esse furo aqui do pino, que é a de lubrificação da biela. Se você errar esse furo aqui, o virabrequim não lubrifica a biela e funde a biela logo. Então, para facilitar, o furo que passa por dentro do eixo, ele está na mesma direção desse furinho que tem aqui de centralização do virabrequim. Isso aqui é de fabricação. Ele serve como referência para a gente montar aqui, ó, para facilitar. Então você tem que alinhar esse furinho aqui do pino do virabrequim com esse furo que fica aqui, ó, na metade do virabrequim. E às vezes ainda costumo medir. É até uma ferramenta que eu vou usar mais também para alinhar essa daqui, é um paquímetro. Vou medir aqui, para ter certeza que está no meio certinho. Ó. Aí você observa se ele está na mesma direção certinho. Qualquer coisa você roda ele um pouquinho aqui para ficar igualzinho. Tem que ser antes de prensar, né? Começar a prensar, depois não tem como chegar aí no lugar mais. Aí você alinha ele direitinho aqui, ó. Depois de alinhado, você pode montar. Mas eu aconselho você fazer uma coisa também. Depois que alinhou aqui, você coloca o rolamento e a biela de uma vez. Para que isso? Nesse caso, né? Ó, toma cuidado para ele não rodar nada. E encaixa ele aqui, ó. Aí, então vem que deu uma gretinha aqui embaixo. Aí no caso estava desalinhado. Isso aqui facilita muito para alinhar o pino. Senão o pino começa a entrar torto aí. Depois você não consegue alinhar o virabrequim, mas não sabe por quê, né? Vai ver, colocou o pino meio atravessado, né? Isso danifica um pouco aqui dentro, tá? Então é coisa muito pequena, mas quando você for alinhar você nota a diferença. Aí sim vamos prensar o pino. Para prensar o pino, vamos precisar de outro pino de biela de preferência, que é bem resistente, e colocar aqui por cima. Não precisa ser do mesmo, mas você tem que colocar um pino forte aqui para poder empurrar o outro, para dar o tamanho certo, né? Conforme a base da prensa. E também inspeciona a sua prensa sempre, tá? Não coloca ela num lugar desnivelado, nem mal calçada. Você coloca as barrinhas que segura aqui direitinho dos lados e não deixa esse cabo de aço aqui muito esticado também, não, que corre o risco de arrebentar de repente, ó. Pode prensar até com o rolamento e a biela aqui no lugar. Você pode começar a prensar, não tem problema. É até bom você ver se ela está indo bem alinhada. Aí de repente eu vou dar mais uma olhada aqui para ver se começou certo. Aí o furo está coincidindo certinho. Está bem alinhado. Agora é só prensar o restante. A gente tem que ficar atento também, porque o pino ele tem que terminar reto aqui por baixo, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Geralmente eu coloco só a mão aqui embaixo e observo aqui por baixo no virabrequim se ele já chegou a nivelar por baixo. Aí já começou a passar o pino, já não tem tanto perigo mais de atravessar. Quando ele começa a encaixar aqui,
Aí dá para perceber direitinho o quanto ele saiu alinhado aqui, ó. Porque no começo não dava para perceber. Aí ele tá bem alinhado aqui, ó. Alinhado com o virabrequim, tá certinho. Ele tem uma tolerância ali dentro, tá? Não precisa ficar milimetricamente colocado. Lá dentro o furo daqui, ó, dessa parte é bem maior, né? Então não vai ter perigo de bloquear a passagem de óleo assim, só por causa de um detalhezinho de centrar perfeito, né? Quanto mais preciso ficar, melhor, que o óleo sai mais, né? Aí colocou, vou prensar o restante aqui até ele ficar nivelado. Estou observando aqui por baixo. De vez em quando eu dou uma parada e volto de novo. Movimenta a biela se deixar ela aqui, né? Para ver se ela não está travando. Observando aqui por baixo. Tomar cuidado para não passar, depois é muito chato, né? A gente tem que voltar o pino. Preferível demorar um pouco mais para empurrar ele aqui. Então vamos dar uma olhada de perto aqui, que senão passa da hora, né? Aí ficou retinho. O certo é ele ficar reto com essa superfície aqui, ó. Tem virabrequim que tem que passar um pouquinho até. Mas esse aqui parou na pinta mesmo. Ficou certinho, certinho. É com essa parte rebaixada aqui, ó, que tem que ficar reto. Não é essa parte aqui não. Senão ele depois ele não vai dar a folga correta na biela, né? Tem que ficar reto aqui, ó. Ficou perfeito. Agora eu vou passar um pouquinho de graxa aqui. A biela já pode continuar aqui. Se você quiser escolher o lado, eu acho que não faz diferença o lado da biela. Se ela ficar com a escrita para esse lado ou para o outro lado. Esse aqui vai ficar para o lado direito, ó. Tanto faz. Eu nunca ouvi falar em lugar nenhum que tem lado, não. E aí vou passar um pouquinho de graxa aqui no pino e no virabrequim também agora. Para facilitar um pouquinho a montagem. Por causa da pressão, né? É bem alta. Aqui, esse aqui é o lado esquerdo, que é o lado do magneto. Vai ficar aqui, ó. Pessoal, eu pude perceber que um lado do virabrequim, como todos são assim praticamente, esse daqui não é diferente. Um lado aqui, ó, é um pouquinho só mais largo, tá? Dá uma diferencinha mínima. Por isso é que não dá tão certo você montar naquela peça de montagem, tá? Que ela não adianta tanto. Dá uma diferencinha mínima. Aí quando você vai colocar nesse montador aqui, ó, às vezes não dá certo. Por isso, não adianta muito, tá? Eu até tenho ele aqui, mas eu prefiro nem usar. Eu prefiro centralizar desse jeito aqui. Fica melhor. Coloca essa parte aqui para baixo. Aí eu já venho aqui com a outra parte do virabrequim. Aí tem que estar com tudo no lugar aqui, né? Rolamento, biela. É só encostar ele aqui para centralizar. Aí você abaixa a biela aqui embaixo. Aqui no meio dele aqui você vai encostar ele na parte de baixo para fazer do mesmo jeito que eu fiz quando eu coloquei o pino, para encaixar o pino aqui. Então faz do mesmo jeito, ó. Encosta aqui para o pino não ficar torto, né? O pino não começar aqui torto, senão também vai ter outro problema, né? Vai ter aquele problema do virabrequim ficar desalinhado, depois você não sabe por quê. Aí você encosta a biela ali bem encostadinha, aí você vai girar ele aqui para centrar, ó. Primeiro você centra no olho, no olhômetro, depois você vem aqui com o paquímetro. O paquímetro é a melhor ferramenta para essa ocasião aqui, ó, porque aqui é mais preciso, ó, é mais reto. Então você vem aqui e mede de um lado e mede de outro. Você vai perceber que uma dessas partes do virabrequim é um pouquinho maior que a outra. E às vezes você encosta encostadinho aqui, ó, numa das metades,
e o outro lado parece que fica faltando um pouquinho para encostar. Aí você vai meiar essa diferença, entendeu? Você vai meiar, você vai colocar igualzinho, tiver de um lado, você coloca do outro e vai aparelhando aqui, ó. Antes, vai por mim, antes você medir aqui quantas vezes for necessário e prensar, e ele já sair alinhado, na maioria das vezes já fica alinhado, você não precisa nem bater. Antes de você fazer isso, do que você ter que ficar batendo no virabrequim ou tentar prensar ele de lado aqui de forma errada, assim, correndo risco de danificar, né? Aí eu já vou colocar o pino aqui, ó. E agora é a parte que eu perco mais tempo no virabrequim. Eu olho bastante isso aqui, centrando ele bem centradinho. Verifico uma porrada de vezes de um lado e de outro, até ter certeza absoluta que está bem alinhado. Aí depois que estiver bem alinhado é que eu vou descer. Aí para ele ficar bem alinhado ele tem que ficar assim, ó. O paquinho tem que ficar bem encostado aqui. Só que você tem que prestar muita atenção mesmo, aqui bem de pertinho, e analisar bem mesmo, porque a diferença é muito pequenininha. Não é só igual eles fazem, que se você fizer vai dar certo, não. Ele só encosta aqui, mas não te conta. Se você não observar bem de pertinho mesmo e olhar bastante mesmo, você não consegue centrar, não. Aí agora ficou os dois igualzinho, ó. Encostadinho aqui, ó. Aí se você observar bem de pertinho mesmo, você vai ver que de um lado fica encostado e o outro afasta um pouquinho. E aí você coloca do mesmo jeitinho dos dois lados. Quando um tá bem encostado, você vai perceber que dá uma diferencinha mínima mesmo. Aí é bem difícil de notar. Às vezes você tem que colocar uma luz ali e observar bastante. Colocou igualzinho, aí sim, pode descer. Começar a prensar. Acho que não precisa mostrar como é que a prensa funciona, né? Uma coisa bem simples. Toma cuidado se ele começar a torcer, se ele começar a levantar a biela ali, ó, igual aqui, começou a dar uma gretinha. Aí você modifica um pouquinho, tá? Aqui, ó, começou a dar um espacinho, bem pouco. Aí tem que regular de novo e abaixar. Não pode deixar ele torto não. Aí eu solto aqui, ó, quando tá começando a prensar, e prenso um pouquinho mais para lá. Para ela alinhar. Aí alinhou de novo, centra de novo aqui no meio, certinho. Todas as partes no meio ajuda bastante, tá? Isso aqui manda muito. Colocar virabrequim não é difícil não, mas colocar ele alinhado também não é fácil. Requer muita experiência. Depois que começar a guiar certo, aí acabou o problema, aí já vai retinho. A gente só dá mais uma conferida aqui do lado para ter certeza que está alinhado. E aí continua, né? Pessoal, o meu jeito de alinhar a virabrequim é assim: eu vou testar ele lá no alinhador enquanto ele tiver só pela metade aqui. Se ele tiver um pouquinho fora, eu vou fazer isso aqui, vou colocar uma alavanca aqui do lado. Enquanto eu vou prensando ele aqui, eu vou puxar um pouquinho pro lado que ele tá empenado, desempenando ele, né? Pro lado que ele tá um pouco desalinhado ainda. Aí eu pego aqui nessa quina que tem aqui por dentro e puxa, enquanto prensa. Não precisa muita força. Enquanto ele estiver prensando, ele vai rodar. Ele roda um pouquinho.
Aí você muda a posição dele um pouquinho e torna a medir antes de prensar ele aí, ó. Ainda falta muito, até ele ficar 100% alinhado. A hora que ele estiver 100% alinhado, aí é só encaixar o resto. Agora é a hora de mais calma, porque tá quase na folga ideal e a gente tem que deixar aquela folga no virabrequim, tem que deixar aquela folga na biela, né? Essa folga lateral aqui, ó, igual consta no manual, tá? Essa folga é importantíssima, folga de lubrificação e a folga axial aqui, ó. Se não deixar não, virabrequim, a biela até trava aí, estraga, danifica, nem lubrifica direito. O virabrequim talvez nem feche se você errar essa folga muito, se deixar muito aberto. E agora a hora minuciosa também, ó. Se você centrar esse pino aqui mal centrado também, deixar ele pegar muito dos lados, desalinha o virabrequim, tá? Esse pino aqui, ó, você tem que colocar ele em cima. Eu observo muito isso aqui, ó. Às vezes você deixar pegar um cantinho, por exemplo, assim, ó, ela desalinha. Então tem que tomar cuidado com isso. Centradinho, tudo bonitinho, arrumadinho, para dar certo. Esses pequenos detalhes assim quase ninguém te conta. Eu imagino que se você for trocar um virabrequim hoje e não tiver experiência, só porque eles falam, é bem complicado de trocar. Eu levaria na retífica, com certeza, sem experiência, porque é difícil aprender, viu? Não é fácil, não. Não é tão simples igual eles falam, tá? Para deixar bem alinhadinho não é fácil. Então, observa bem essas dicas que eu tô falando aqui. Isso é importantíssimo. Aí vamos ver se eu consigo descer até tirar a folga ali, a lateral, e depois eu vou explicar as medidas, tá? Eu peguei no manual, viu? Vou descer. Essa parte agora é bastante pressão. Ela ainda tá meio folgada ainda. Tem que deixar menos folga um pouco. Aí, com muita calma na prensa, apertar mais um pouquinho. Essa é a hora que a gente tem que tomar cuidado. Mais um estralinho. Tem a impressão que ainda tá meio folgado. O problema é que quando vai, desce de uma vez, né? E a gente tem que regular essa folga aí nos mínimos detalhes. Aqui eu peguei um calibre de lâmina 40, só para ter uma noção. Vou pegar um 60. O manual especifica que é entre 35 e 65. Ó, o 60 não passou. O 60 ficou apertado. Eu vou deixar na média no meio, né? Eu vou deixar uns 40, 45. Ó, o 50 passou. Aqui tá praticamente com 50, 55. Vamos dar uma verificada aqui no geral. Ainda falta um pouquinho aqui também pro pino ficar reto, igual esse aqui. Eu acho que eu vou prensar mais uma casquinha só, porque ainda eu acho que tá um pouco folgado. Vou tentar deixar com 40. É de 35 a 65. E depois eu vou explicar uma coisa, tem que medir o virabrequim por fora também, para ficar certinho. Se ele ficar com mais do que 69,50, provavelmente não vai fechar na carcaça, entende? Ele deu 69,40. Ele tá com uma medida boa de abertura. Só tá um pouquinho folgado. Acho que eu vou tentar ajustar um pouquinho mais. Vou filmar bem de pertinho para ver se dá para pegar o momento certo. E ele vai fechar ali uns 10 centésimos.
Medo dele fechar demais e travar a biela. Parece que dessa vez agora ficou bom. Vamos medir novamente. Deu no mínimo, porque o 30 passou meio folgado, o 40 tá muito justo. Aí o 30, 40. Aí tá muito bom, porque não tem jeito de acertar melhor que isso. Tá muito perfeito. Aí tem folga, certinho. A folga que tava aqui quando eu desmontei esse verbrequinho tava com 20 apenas. E rodou sem problema. Quer ver? Eu acho que vai ter o jeito de eu fazer. Aqui é o 35. É 30 com mais os 5. E ele vai passar. Passou bem justinho, mas entrou aqui. O 35. Vai ter que ficar com essa folguinha mesmo. Vai tá bacana demais da conta. Tá mais folgado que 30, certeza. O 30 passa aqui tranquilo. Vou deixar com essa folga aqui mesmo. Para abrir isso daqui é complicado. Como 35, ó. 35, 30 mais os 5 aqui junto, ó. Tá tranquilo demais. É o mínimo do manual. Tá pronto. Só testar lá o teste final no aparelho alinhador. Eu vou mostrar lá como é que ele ficou no final. Verificando também aquele detalhe que eu falei no princípio, né? Agora está com 69,30 mesmo. Ficou até um pouquinho menos, mas acredito que essa medida aqui não vai ter problema não. Aí a folga da biela tá bacana. Para os lados aqui, o mínimo que manda no manual, né? 35 a 65, então ficou com 35. Testando. Último teste aí do virebrequim. O alinhamento. Vamos ver se ficou perfeito. Olha só como que o eixo passa bem próximo aí da ponta de prova e não ocorre nenhuma oscilação. Do outro lado a mesma coisa. Tem que testar dos dois lados, né? Pra ter certeza. Eu que tô movendo demais aqui o celular. Aí, que perfeição. Eu só não vou testar agora no relógio comprador, porque eu tô usando ele no súbito. Ele vai me dar muito trabalho para tirar. E nem precisa, né? Porque aqui ficou mais que comprovado que ficou muito certinho. O virebrequim ficou extremamente alinhado. Só no olho não dá para perceber não, tá, galera? Tem que ter alguma coisa para pelo menos tocar aqui, ó, para você perceber se ela afasta e aproxima. Se estiver afastando e aproximando, quer dizer que está empenado, que a ponta está empenada, entendeu? E medindo do jeito que eu estou medindo aqui, ó, na parte mais afastada possível, né, não tem como ele ficar errado. Aí testou ele no mais afastado possível. Se tiver empenado, ele vai aparecer aí, ó. Ele vai ficar aproximando e afastando. Ainda tem a tolerânciazinha de 3 centésimos, tá? Se medir no relógio comparador, a tolerância máxima, né? Não pode passar disso. O ideal é que fique entre 1 centésimo apenas de oscilação no relógio comparador, tá? O ideal. Mas no máximo de 3 centésimos tá aceitável, tá? Aí, prontinho, é o virebrequim. Depois é só montar o motor. Vou estar fazendo um passo a passo aí de montagem do motor da Phaser completo. Aí como é que tá ficando? Zero bala
motorzão aí da Phaser 250, preto, fosco. Vocês acompanhem aí nos vídeos e clica aí no sininho da notificação para receber o vídeo aí quando ele sair no canal. Eu espero que tenha gostado e que tenha ajudado mesmo de verdade, né? Passar esse tanto de informação aí sobre virabrequim para vocês. Eu agradeço muito a quem já se inscreveu no canal e aqueles possíveis novos inscritos também que estão chegando agora. E obrigado por assistir. Até o próximo, tá, pessoal? Fiquem com Deus.